Alan Dershowitz, obrigado por participar. Obrigado, é sempre um prazer receber um ex-aluno meu. Pode deixar. Posso te chamar de Alan, mas para mim sempre será o professor Dershowitz. Então, professor Dershowitz, Alan, antes de tudo, você escreveu um artigo no The Hill hoje que foi retuitado, ou melhor dizendo, compartilhado no Truth Social por ninguém menos que o presidente Donald J. Trump. Primeiro, enquanto estamos em Israel, saquem. E a pergunta? O que você explicou é que os riscos desta guerra são superados pelas recompensas de impedir o Irã de obter uma bomba nuclear. Mas, professor Dershowitz, Alan, como você sabe, os combustíveis estão mais caros. Diversos países do Oriente Médio sofrem ataques de mísseis. É difícil manter o rumo, especialmente fora de Israel, psicologicamente. Como lidar com esse problema? Por isso, Grã-Bretanha e França não atacaram a Alemanha de forma preventiva ou preemptiva. Eles permitiram a Segunda Guerra Mundial com 80 milhões de mortos, incluindo 6 milhões de judeus, porque não suportavam pagar um pouco mais pela gasolina, ou, no caso dos israelenses, ter que ir para abrigos. Mas a guerra não é fácil, e o preço de uma guerra preventiva é caro, mas vale a pena. Nunca saberemos quantas vidas teríamos salvado se isso funcionar. Se não funcionar, Deus nos livre, talvez vejamos quantas vidas o Irã tiraria se desenvolvesse armas nucleares. É uma questão de custo-benefício. E é preciso um presidente corajoso e um primeiro-ministro corajoso para assumir isso, porque ele não vai receber recompensas imediatas. A resposta imediata vai ser que os preços dos combustíveis estão muito altos. Sim, soldados estão sendo mortos. Isso é o imediato, isso é o visível. O que não é visível é quantas vidas terão sido salvas. Por isso, presidentes precisam de coragem para agir preventivamente. Agora, Alan, você é um dos principais intelectuais judeus americanos da sua geração. Gostaria de saber como os judeus americanos estão vivendo essa guerra. Você se preocupa com o impacto dessa ideia de que Israel levou os Estados Unidos a isso nos judeus americanos? Não, eu não estou preocupado com isso. É uma mentira óbvia. Todo mundo que conhece Donald Trump, eu fui advogado dele, eu conheço há anos. Ninguém empurra Donald Trump para nada. Obviamente, o primeiro-ministro Netanyahu queria que os Estados Unidos destruíssem os mísseis nucleares do Irã no ano passado. E, novamente, este ano, é isso que um primeiro-ministro deve fazer. Faz parte do trabalho do primeiro-ministro pressionar os aliados, se possível, a tomar medidas que apoiem os interesses de ambos os países. Mas os Estados Unidos não forçaram ninguém à guerra. Olha, os piores infratores, as piores pessoas na América hoje são os judeus que se odeiam, os judeus que votaram em Muhammad, os judeus que apoiaram o Hamas, os judeus que são líderes em algumas instituições americanas. Eles são os piores de todos. E a comunidade judaica está profundamente dividida. E você sabe, as pessoas esquecem que houve 10 mil judeus que votaram em Adolf Hitler em 1832. Então, por que se surpreender se houve dezenas de milhares de judeus que votaram em Mandani e que provavelmente votariam em alguém ainda pior do que Mandani? E pode haver pessoas assim na disputa em 2028. Então, temos um problema na comunidade judaica. Os israelenses tendiam a estar unidos a favor desta guerra, não completamente, mas os judeus americanos não. Eles estão mais preocupados com algumas centenas de dólares a mais por ano no preço da gasolina do que em garantir o futuro de Israel contra um Irã nuclear. Os judeus podem ser tão egoístas e tão estúpidos quanto qualquer outro grupo étnico do país. Certo. E claro, a lealdade ao Partido Democrata. Isso me leva à próxima pergunta. Alan, você mesmo deixou o Partido Democrata depois de décadas apoiando. Vimos o Partido Democrata e sua relação com Israel e o AIPAC nas manchetes recentemente, em parte por causa da guerra. Você mencionou quantos judeus ainda votarão no Partido Democrata por lealdade ou por antipatia a Israel. Mas há um grupo de judeus americanos que você vê seguindo seu exemplo, mudando de lado e saindo do partido, seja nas eleições de meio de mandato ou na eleição de 2028. Claro, não virei republicano porque não concordo com ideias do partido sobre aborto, imigração e outras questões. Mas também não sou mais democrata.
Sou anti-Partido Democrata. Vou trabalhar muito para ver os democratas perderem as eleições de meio de mandato e perderem as eleições de 2028. Eu não quero Elizabeth Warren, que é ferozmente anti-Israel. Eu não quero ver o senador Murphy, que também é ferozmente anti-Israel. Eu não quero ver o senador Booker, que diz que nem apoiaria o presidente Trump em promover a paz, porque ele não apoia nada do que o presidente Trump faz. Eu não quero ver esses anti-Israel, alguns deles antissemitas, alguns deles anti-americanos, pessoas que preferem ver Trump perder do que a América vencer. Eu não vou apoiá-los. Eu não quero vê-los como presidentes e presidentas de comissões do Congresso. Eu me sinto mais seguro hoje com os republicanos do comando do que com os democratas do comando, embora eu não vá me juntar ao partido deles, pelo menos não neste momento. Então, professor Dershowitz, o senhor pode não se juntar ao Partido Republicano. E embora as vozes, especificamente no Partido Republicano, não tenham sido como o que o senhor está descrevendo, vindo do Partido Democrata, mas estamos vendo vozes entre os apoiadores republicanos que têm sido, você sabe, muito críticas ao presidente Trump e à decisão de entrar na guerra. E o próprio Trump tem sido muito firme nas últimas semanas ao enfrentar vozes como a de Tucker Carlson. Mas os apoiadores de Carlson ainda são uma minoria barulhenta no partido. Você está preocupado com o futuro da direita americana se essa guerra não conseguir atingir seus objetivos? Sim, estou. Queria que tivéssemos um Bill Buckley aqui. Desculpe. Sim, Bill William Buckley. Ele basicamente expulsou Pat Buchanan do Partido Republicano e eu gostaria de ver o presidente Trump expulsar Tucker Carlson e outros do Partido Republicano. O Partido Republicano geralmente tem sido muito pró-Israel e pró-Bush. Mas estamos vendo que essas pessoas não são apenas críticas ao Trump, são antissemitas. Tucker Carlson é um antissemita feroz, assim como Nick Fuentes e muitos outros na extrema-direita neofascista do Partido Republicano. Olha, os judeus, como sempre, ficam presos entre os extremos do preto e do vermelho. Os judeus nunca prosperaram sob o vermelho ou sob o preto ou marrom do fascismo. Os judeus prosperam do centro. E é por isso que os judeus geralmente foram democratas centristas e republicanos centristas. Mas estamos vendo que ambos os partidos estão perdendo muitos de seus centristas para os extremos. E estamos vendo isso tanto do lado republicano quanto do lado democrata. Tenho que dizer, porém, que os republicanos estão fazendo um trabalho melhor em marginalizar figuras como Tucker Carlson do que os democratas estão fazendo. Os democratas estão abraçando o grupo de extrema esquerda anti-Israel dentro do Partido Democrata. E essa é uma das razões pelas quais eu deixei o Partido Democrata. Eu não posso ser membro de um partido que apoia esse tipo de postura anti-Israel que depois se transforma em antissemitismo. Alan, quero te perguntar como advogado e acadêmico. Vimos a postagem do presidente Trump no Truth Social hoje, e há pontos nela e em outras declarações recentes do presidente que são, no mínimo, questionáveis sobre o direito internacional. Está preocupado com o futuro do direito internacional, dos direitos humanos e das leis de guerra? Mesmo debatendo como deveria ser feita e quais as regras, a ideia de uma lei que governa a guerra se enfraquece, já que o presidente afirmou há semanas que não se vê limitado pela lei, apenas pela própria moralidade. Não concordo, mas creio que a lei da guerra e dos direitos humanos fez mais mal do que bem. Se você observar as ações do Tribunal Penal Internacional, Tribunal Internacional de Justiça e Conselho de Segurança da ONU, 90% foram negativas para os direitos humanos e a lei da guerra. Temos que riscar tudo e começar do zero. Por exemplo, deixa-me te dar um exemplo. A lei da guerra diz que você pode agir para prevenir uma ameaça iminente. Isso não teria evitado a Segunda Guerra Mundial. A ameaça não era iminente em 1935 e 1936. A lei da guerra deve reconhecer a ação militar preventiva, não só a preemptiva. Se você tem certeza de que o Irã está desenvolvendo uma arma nuclear, mesmo que isso leve 1 ou 2 anos,
você tem o direito absoluto, e o direito internacional precisa reconhecer isso, de destruir esse reator nuclear antes que ele seja construído. Do jeito que o primeiro-ministro Omer fez na Suíça e do jeito que o primeiro-ministro Begin fez no Iraque. Você não espera até que seja iminente. Iminência é tarde demais. E o direito internacional não reconhece isso porque o direito internacional não tem base na democracia. O direito internacional é majoritariamente criado por acadêmicos de esquerda em suas torres de marfim, tentando definir o que faz sentido na teoria. Essas são pessoas sem experiência, muitos deles sem contato com a realidade. Então, eu estou do lado do Trump. Eu não tomaria decisões com base no direito internacional. Foi Dean Acheson quem sabiamente disse que nenhum país jamais deixou sua sobrevivência nas mãos de advogados e da lei. Então, a menos que a lei comece a refletir a realidade e refletir o fato de que ações militares preventivas não são apenas desejáveis, mas são imperativas, não devemos agir com base em visões de esquerda, duras, radicais do direito internacional. Professor Dershowitz, Alan, muito obrigado. A questão da iminência é importante e será analisada após a guerra. Obrigado pela presença. Obrigado por me receberem como sempre e Chak Samer para todos. E para você também. Chak Samer!